A Páscoa é uma comemoração que já está enraizada na gente. Mas já parou para pensar que confusão é essa de coelho com religião, com morte e ressurreição? Hoje aqui no canal Mesopotâmia eu vou falar um pouco desse simbolismo da Páscoa, da onde veio, o que tem a ver com outros povos e qual a relação disso até chegar no coelho, que é uma coisa estranha de se pensar. Mas vamos lá, começando do começo. Alguns dias atrás nós entramos no outono. A mudança para essa estação é marcada pelo equinócio, que é a data onde o dia e a noite têm o mesmo tempo de duração. A natureza mostra a entrada dessa estação pela pouca quantidade de raios solares que a Terra recebe, fazendo com que as folhas e as frutas das árvores sequem, dando a impressão que morreram. A primavera também é marcada pelo equinócio, que nesse momento é a estação que entrou no hemisfério norte do planeta. Nesse caso, a natureza dá o resultado oposto do outono. Os frutos começam a nascer e as folhas começam a produzir mais clorofila. Povos como os antigos gregos e egípcios, que começaram a perceber essas mudanças, acreditavam que aconteciam pela vontade dos deuses, dando início a rituais e mitos para explicar esses fenômenos. Alguns desses rituais eram conhecidos como mistérios de Eleusis, que se baseavam em cultos sobre as deusas agrícolas Deméter e Perséfone. A história era a seguinte: Deméter tinha um grande amor pela sua filha Perséfone, que em um dia, ao colher flores no campo, foi raptada por Hades, deus do submundo, por ter se encantado com ela. Ao saber do acontecimento, Deméter se enfureceu e impediu que toda a vida crescesse sobre a terra. Diante dos problemas de escassez, Zeus, o deus supremo, tentou ajudar Deméter a buscar a sua filha. Mas havia um problema. Ao sentir fome, Perséfone comeu grãos de uma romã no submundo, e quando alguém se alimenta de um fruto, não pode sair de lá. Como um bom advogado, Zeus conseguiu entrar em um acordo com o seu irmão Hades. Perséfone ficaria 6 meses na terra com a sua mãe e 6 meses no submundo com Hades. Nos meses que ela estava com a sua mãe, as flores e frutas criavam vida, e nos meses que ela estava com Hades, elas morriam, explicando a mudança das estações. Legal, mas e o coelho? Onde entra? Calma, eu chego lá. O que eu quero explicar é a relação entre a renovação da vida, a fruta que cai no chão e por sua semente nasce outra fruta. Isso é um simbolismo da ressurreição. Ficou mais claro, né? A gente conhece esse simbolismo pela Páscoa cristã figurada por Jesus, que foi condenado à morte e ressuscitou 3 dias depois. Mas antes, tem aquela ceia que ele faz com os apóstolos, que já era uma tradição da sua religião. Para quem não lembra, Jesus era judeu e comemorava a Páscoa judaica, que é sobre o que eu vou falar agora. A palavra Páscoa vem do hebraico Pessah, que significa passagem. A Páscoa dos judeus é a data de memória da libertação do povo de Israel da escravidão do Egito, escrita lá no livro do Êxodo na Bíblia. A história era mais ou menos assim. Deus enviou 10 pragas sobre o povo egípcio, mas antes da última, instruiu o profeta Moisés a pedir que cada família sacrificasse um cordeiro para se alimentar, e com o sangue dele, pintasse a porta de suas casas. Esse sangue seria a proteção para a praga não pegar nessas casas, indo somente para o faraó e seu povo. É importante lembrar que o termo passagem é sobre a passagem do anjo que destruiria a geração do povo egípcio, e não sobre a passagem dos judeus pelo Mar Vermelho. Esse acontecimento marca uma nova vida para o povo de Israel, se relacionando a uma espécie de ressurreição. Tá, mas cadê o coelho e o ovo? Calma, tem muito mais do que isso. Essa transformação da vida é muito explicada por estudos de alquimia. A alquimia, como conhecemos, é o processo de transformação de produtos químicos, mas na antiguidade, isso também se relacionava à magia para descobrir os mistérios sobre a vida, como, por exemplo, qual elemento é essencial para a criação da vida. Alguns filósofos diziam ser a água, outros o fogo, terra, ar, etc.
Um exemplo alquímico muito estudado por escolas filosóficas como a Rosa Cruz e a maçonaria é o símbolo do fogo, defendido pelo filósofo Heráclito, que explica ser o elemento capaz de criar mais transformações. Daí vem um termo conhecido por alguns estudiosos chamado in natura renovatur integra, ou seja, o fogo renova a natureza inteira. Mas não necessariamente o fogo em si pode ser o elemento fundamental para a vida, e sim o calor. Um exemplo disso é, quando um corpo morre, ele esfria, cai a sua temperatura, e um corpo com vida é o oposto. Isso pode ser representado pelos equinócios de outono, com o esfriar, e da primavera, com o aquecer. E agora vamos chegar no bendito coelho. No norte da Europa, existia cultos a uma deusa chamada Eostri, deusa da fertilidade. Há uma lenda que diz que ela desceu para a terra para espantar o inverno e dar vida à natureza. Assim que ela colocou os pés no chão, brotou a primavera. E nesse mesmo momento, uma lebre botou um ovo colorido, simbolizando o arco-íris. A partir daí, as pessoas começaram a pintar ovos para comemorar a chegada da primavera, além de colocar a lebre como símbolo dessa deusa. Tem algumas variações da história que diz que ela transformou um pássaro em lebre, justificando o motivo dele botar um ovo. Se você souber de alguma variação dessa história, conta pra gente. Mas independente da lógica, a mensagem é sobre a fertilidade e a vida. A lebre ou coelho é um animal que se reproduz em grande quantidade, mostrando quão fértil é. E o ovo é de onde sai a vida, é o útero que gera um novo ser. Portanto, apesar de no hemisfério sul a gente estar no outono, o significado vem da entrada da primavera. E além disso, é da renovação, mostrando que a morte pode ser apenas um ritual de passagem para uma nova vida. Se você gostou do vídeo, dá um like e envia para mais pessoas. Se inscreva no canal e mande mais sugestões do que gostaria de saber. Feliz passagem para todos. Até a próxima. Um abraço.